Olá meninos, tudo bem? Vamos continuar aqui com a nossa sequência de aulas, dessa vez a aula número 5, e a gente vai mudar um pouquinho a temática agora. Vamos sair de álgebra, que já encerrou, e vamos passar para alguns tópicos de geometria, começando com ângulos e triângulos. Vamos lá? Bom, o conceito de ângulos vocês já devem conhecer, a gente vai fazer uma breve revisãozinha aqui. Mas é a reunião de duas semirretas de mesma origem. A origem da semirreta vai ser num ponto, observe aqui a figurinha. A origem das duas semirretas aqui nesse pontinho. Essas duas semirretas aqui, eu vou chamar esse ponto aqui de O, que é o vértice, que daqui a pouco a gente vai denominar. Vamos dizer que essa primeira semirreta aqui, ela passa por um ponto A qualquer, e essa segunda semirreta aqui, ela passa por um ponto B qualquer. Como elas têm o mesmo vértice, né, o mesmo ponto de origem, elas formam uma abertura. Essa abertura aqui, que a gente chama de ângulo. Bom, o ponto de origem, o ponto O, a gente vai chamar de vértice. E essas duas semirretas aqui, tanto OA quanto OB, a gente vai denominar como lado do ângulo. Então, só para vocês se acostumarem com o que é cada pedaço, a gente escreve assim, ó, OA, que é a semirreta O, de origem O passando pelo ponto A, e isso aqui a gente chama no ângulo de lado. A semirreta OB, de origem em O passando por B, que a gente também chama de lado do ângulo, e o ponto O, que a gente vai chamar ele de vértice. Essa é a estrutura do ângulo. Não é difícil de entender, né? E o que é medir um ângulo? Medir um ângulo significa determinar quantas vezes o ângulo unitário, que vocês já ouviram essa palavrinha aqui, chamada de grau, cabe no ângulo AOB. O instrumento utilizado para medir os ângulos é o transferidor, que vocês também já conhecem, mas eu coloquei essa imagenzinha aqui, ó, junto com um exercício para a gente treinar. Foi chamado de 1 grau, e você vai usar esse símbolo aqui, ó, 1 grau, a medida unitária para ângulos. E aí, para você medir os ângulos, você tem que observar quantos desses 1 grau cabem dentro do seu ângulo. Por exemplo, nessa atividade que eu coloquei aqui, ó, o ângulo AOB, vamos identificar o ângulo AOB, é o ângulo de origem no vértice O, que os dois lados são as semirretas que passam por A e por B, que está aqui, ó. Então, o ângulo AOB, ele tem quantos 1 grau tem aqui dentro? Se você observar, o transferidor já vem todo graduadinho, bonitinho, de 1 em 1, só para você verificar. Ó. Então, quando você verifica do A até o B, você observa que ele cai aqui no 180. Então, você vai dizer que o ângulo AOB, ele tem 180 graus. O ângulo AOC, vamos identificar esse ângulo. AOC. Aqui, ó, A, O, que é o vértice, está em todos, e C. Essa abertura aqui representa o ângulo AOC, que tem medida, se você observar aqui na graduação do transferidor, você vai ver que são 20 graus. E aí você representa assim. Letra C aqui, o ângulo AOD. AOD. Então, estamos falando agora desse ângulo aqui, ó. AOD. Na graduação do transferidor, você observa que ele vai do 0 até o 70. Então, AOD mede 70 graus. Agora, AOE. AO, que está em todas, E. O que a gente tem agora é esse ângulo aqui, ó, que passa por... Acompanhe. AOE. Na graduação do transferidor, você observa que de A até E você chega em 90 graus. AOF é o mesmo jeito, ó. A, O até F.
A abertura que vai de A até F, na graduação, você observa que é 110 graus. Então, é só escrever aqui 110 graus. AOG, que é o meu último ângulo, a abertura correspondente a esse pedaço aqui, ó, que eu vou fazer aqui em cima, maiorzinho, a graduação que vai de A até o G é 150 graus. Acabou aí. A gente pode ter medidas maiores do que 180? Pode. Nesse meu transferidor aqui, ele para em 180, que é meia volta, né? Mas ele podia dar uma volta inteira passando. O próximo aqui seria 181, 182 e assim vai. Dá para fazer uma volta inteira aqui até 360 graus. Começar a dar nome. Aqui saiu errado, gente, me perdoe, mas aqui é ângulos. A digitação foi péssima aqui. Ângulos congruentes. São dois ângulos que têm a mesma medida, o mesmo tamanho de abertura. Ângulos congruentes. Gravem bem esse nome que a gente vai usar bastante. Nas coisas numéricas, ou que a gente estava fazendo até agora, a gente chamava congruente de igual. Só que como a gente está falando de ângulos, congruentes vai ser usado como sinônimo da palavra igual, iguais, né? Então, se você olhar aqui, ó, não importa a posição, observe os ângulos CAB ou se você preferir BAC, e EDF. Os dois têm a mesma abertura, os dois têm 60 graus. Então, você pode dizer que o ângulo BA, e é assim que você representa um ângulo, ó. O ponto que passa o lado AB, o ponto que passa o lado AC, e no meio vem o vértice, com um acento circunflexo em cima. O ângulo BAC é congruente, e o símbolo de congruente são esses três tracinhos aqui, ao ângulo EDF. E é assim que você vai representar. Beleza? Porque eu sei que os dois têm a medida de 60 graus, então eles são iguais, a medida já está aqui. Todo ângulo, todos pares de ângulos ou mais que tiverem medidas iguais, você vai chamar esses ângulos de congruentes, beleza? Toda vez que você vê pela sua frente um ângulo com essa medida aqui, de 90 graus, que nesse meu caso aqui eu coloquei o ângulo ACB, ele vai ser chamado de ângulo reto, beleza? 90 graus, você chama de ângulo reto. Se você observar, observe o ângulo de 90 graus aqui. Esse ângulo aqui, ó, tem uma abertura menor, né? Então, toda vez que o seu ângulo tiver uma abertura menor do que 90 graus, você vai chamar esse ângulo de agudo. O ângulo agudo é um ângulo de menos que 90 graus, ou seja, é um ângulo que varia entre 1 grau até 89 graus, beleza? Então, eu posso dizer que o ângulo TOX, ele é um ângulo agudo. Observe que esse daqui, ó, se você comparar com 90 graus, essa abertura daqui, ela é maior do que 90 graus. Esse eu nem coloquei os nomes, então você imagina que seja o ângulo que um dos lados passa pelo ponto A e o outro passa pelo ponto B, de vértice O. Essa abertura formada aqui, a abertura, o ângulo AOB, ele tem mais que 90. Então, se o seu ângulo tem mais que 90, ele é maior do que 90 graus, você diz que ele é um ângulo obtuso. Beleza? E por último, o ângulo de meia volta, que foi o primeiro que a gente viu lá o ângulo que tem uma medida conhecida também, fixa, de 180 graus. O ângulo AOB, nesse meu caso aqui, ele é denominado de ângulo raso. Certinho? São definições que a gente vai usando ao longo do caminho. Quero falar também de um segmento de reta específico aqui, que tem um papel super importante, a bissetriz de um ângulo. Bissetriz de um ângulo nada mais é do que a semirreta, porque você passar uma semirreta dividindo o ângulo em dois ângulos iguais. Mas como eu falei, a gente vai chamar
ângulos iguais de congruentes, né? Então, no meu caso aqui, a bissetriz OC, ela divide o ângulo AOB em dois ângulos iguais, formando os ângulos AOC, acompanha aqui, ó, AOC, que é esse ângulo aqui, que tem a mesma medida do ângulo COB. COB, que é esse ângulo aqui, ó. Eles têm a mesma medida, porque o papel da bissetriz é esse. O papel da bissetriz é dividir o ângulo em dois ângulos congruentes, em dois ângulos iguais. Então, a bissetriz é um segmento de reta que divide dois ângulos, que divide o ângulo em dois iguais, certinho? Vamos ver um exemplo, só um exemplo rápido aqui da aplicação de uma bissetriz. O que a bissetriz pode fazer? Ó, determine o valor de x, sabendo que OC é bissetriz do ângulo. Ó, gente, mais um erro aqui de digitação. Eita, nós. Um ângulo, isso aqui é ângulo, esquece esse 2U aqui, AOB. Observe a figurinha. Você tem o ângulo AOB aqui. E passou-se um segmento de reta dividindo esse ângulo em duas partes iguais, que é isso que a bissetriz faz. Porque o problema diz assim, ó, sabendo que OC é a bissetriz do ângulo. Se ela é bissetriz, ela divide em dois iguais. Então, você tem aqui algebricamente as medidas, 2x mais 10 e 5x menos 20. E se é bissetriz, para você determinar, você monta a equaçãozinha. É só dizer que a medida do ângulo AOC, que é 5x menos 20, é igual à medida do ângulo COB, que é 2x mais 10. E aí vira aquela partezinha que vocês viram no sétimo ano. Ou é uma equação do primeiro grau. Como é que você resolve a equação do primeiro grau? De forma prática, você vai passar esse 2x para cá e passar esse menos 20 para o segundo membro, juntando letra com letra, número com número. 5x continua aqui. Esse menos 20 passa para o segundo membro como mais 20. E esse 2x passa para o primeiro membro como menos 2x. 10 continua lá. Esse camarada, como eu falei, ele vem de menos 20 passando para cá como mais 20. De forma prática, é assim que você resolve uma equação. Junta quem é igual, letra com letra, número com número. Toda vez que você mudar de membro, você muda de sinal. Muda de operação, na verdade. Usa a operação inversa. E aí é só fazer as continhas que sobraram. 5x menos 2x você pode fazer. 5x menos 2x é 3x. Igual a 10 mais 20, 30. Então, como agora está multiplicando, que não aparece sinal multiplicando, ele passa com a operação inversa dividindo. Então, fica 30 dividido por 3, e 30 dividido por 3 é 10. Você sabe que a medida x vale 10, mas você ainda não sabe qual é o ângulo. Ele pergunta... ele perguntou só o valor de x, mas se eu quiser saber o ângulo, basta você substituir. Ó. O ângulo AOC, ele não é representado por essa expressão. Como eu sei que x é 10, basta eu substituir aqui, ó, 5 vezes 10 menos 20. 5 vezes 10 dá 50, menos 20, 30. Então, esse ângulo aqui, ó, ele é 30 graus. E eu sei que o outro é igual, não preciso nem pensar nele, mas se você substituir, dá certo também, né? 2 vezes 10 dá 20, 20 mais 10, 30. Mas eu sabia já que eles eram iguais porque eles foram divididos por uma bissetriz. Beleza? Isso é só um exemplo de como pode ser aplicado a bissetriz. O seu professor da escola aí vai mostrar mais. Vamos ver uma situação especial aqui. Ângulos opostos pelo vértice. Dois ângulos opostos pelo vértice são opostos pelo vértice quando os lados de um deles são as semirretas opostas aos lados do outro. Ouvindo assim parece complicado, né? Mas vamos ver a figurinha que você vai entender. Eu tenho 4 ângulos aqui que eu denominei como alfa, beta, teta e lambda. O que a definição disse? Que quando os lados de um deles são as semirretas opostas aos lados do outro. Então, por exemplo, o ângulo lambda. Os lados dele são esses aqui, né? Já o lado beta, eles são o prolongamento dessa semirreta de ângulo, só que para o lado oposto, né? Então,
do ângulo lambda. Então, ó, olha a setinha aqui para facilitar o entendimento. Quando você tem dois ângulos, na prática você enxerga, né? Lado de um, lado do outro, oposto, apontando para direções opostas. Mas na prática, o vértice está aqui, né? Você sabe que o vértice está aqui. Olhando do vértice, a abertura de um vai para um lado, a abertura do outro vai para o outro lado. A abertura do lambda, ele vai para a direita, a abertura do beta para a esquerda. A abertura do alfa para cima, a abertura do θ para baixo. Então, eu posso dizer que os ângulos lambda e beta são OPV, para facilitar a vida, chamar de opostos pelo vértice. Assim como os ângulos alfa e θ também são opostos pelo vértice. Não é difícil. A propriedade que essa definição nos traz como consequência é a seguinte, ó, dois ângulos opostos pelo vértice são congruentes. Facinho, né? Tem medidas iguais. A mesma figurinha que eu tinha aqui, então eu posso dizer que esse ângulo e esse ângulo que são opostos pelo vértice são de medidas iguais. Eu posso dizer que o ângulo beta é congruente ao ângulo lambda, assim como eu posso dizer que o ângulo alfa é congruente ao ângulo θ, que é também oposto pelo vértice a ele. Se aqui, por exemplo, fosse 30 graus, necessariamente o ângulo beta também tinha que ser 30 graus. E assim vai. Se aqui fosse 150 graus, esse de cá também tinha que ser 150 graus, porque são opostos pelo vértice. Outra definiçãozinha que a gente pode usar são ângulos complementares e suplementares. Dois ângulos que a soma dos seus valores, das suas medidas, é igual a 90 graus, a gente chama de ângulos complementares. Vamos ver? Observe essa figurinha aqui dos ângulos AOB e BOC, que eu chamei um de alfa e outro de beta. Se a soma dos dois formar um ângulo reto, você tem dois ângulos complementares. O que a propriedade quer que você faça é o seguinte, ó, some os dois ângulos, alfa mais beta. Se essa soma der 90 graus, você chama esses dois ângulos aqui de complementares. E também pode aparecer que alfa é o complemento de beta e assim vai. Beta é o complemento de alfa. Mas o importante é você ter na cabeça que a soma dos dois tem que dar 90 graus. E os ângulos suplementares é quase a mesma coisa, só que a soma dá 180. Ó. A soma é um ângulo raso. Então, para dois ângulos serem suplementares, a soma dos dois, alfa mais beta, tem que ser igual a 180 graus. E aí você diz que um é o suplemento do outro. Esses dois ângulos aqui, eles são suplementares. Certinho? Alfa é o suplemento de beta e beta é o suplemento de alfa, porque a soma dos dois dá 180. Se eu dissesse, por exemplo, que esse ângulo aqui media 30 graus, quanto tinha que ser o de cá? Para dar 180, o suplemento de 30 é 150. 150 mais 30, 180. Achei assim esse exemplo bobinho que a gente acabou de pensar. Ó, no conjunto de ângulos formados por duas retas concorrentes, ou eles são opostos pelo vértice, como a gente viu, ou eles são suplementares. Quando estão um do lado do outro, ou seja, quando são adjacentes. Esse nome também pode aparecer bastante aí na sua vida. Observe a mesma figurinha que eu tinha antes. Ó. Se eu tenho ângulos que estão um do lado do outro, adjacentes, como alfa e lambda estão, ou como beta e θ estão, também aqui na parte de baixo, assim como alfa e beta e lambda e θ, os dois estão aqui, basta estar um do lado do outro, você chama de opostos você chama de suplementares. Então, lambda e θ, por exemplo, eles são suplementares. Já os ângulos que têm aquela definição, né? Um apontando para um lado, outro apontando para o outro lado,
saindo do mesmo vértice, ou seja, o lado de um continua com a direção oposta, vira o lado do outro, aí você tem ângulos opostos pelo vértice. No caso, lambda e beta são opostos pelo vértice. Isso vai ajudar na hora de você fazer as continhas. Se eu sei que são opostos pelo vértice, então eles são iguais. Se eu sei que eles são suplementares, ou seja, um está do lado do outro e a soma dos dois dá 180, é essa relação que eu uso. Vamos ver um exemplo? Exemplo 2 de hoje. Observe esse esqueminha aqui de duas retas concorrentes. Os ângulos que eu tenho indicados por 2x mais 10 e 4x menos 30, eles são opostos pelo vértice. Você concorda comigo? Um apontando para uma direção, outro apontando para outra direção. E tem os dois na mesma origem, né? Então você tem que são opostos pelo vértice. E se são opostos pelo vértice, eles são congruentes. Então você pega as medidas, 4x menos 30, e iguala a outra medida, 2x mais 10. Aí você fica novamente com a equaçãozinha que você resolve do mesmo modo. Letra junta no mesmo membro que tem letra e número no mesmo membro que tem número. 4x continua aqui. E esse 2x vem para cá como menos 2x. Esse menos 30 vai para lá como mais 30 e o 10 que está lá já continua. Então eu junto letra com letra, número com número. 4x menos 2x, você fica com 2x, e 10 mais 30, 40. Aí esse 2 está multiplicando, ele passa dividindo, fica x igual a 40 sobre 2. Esse seu x vai ser igual, então, a 20. Se fosse para achar o valor de x, era só isso. Se você quiser achar o valor do ângulo, você pode usar o seguinte, ó, 2 vezes o resultado que você achou, 20, que dá 40, mais 10, esse daqui é 50 graus, e como eles são iguais, esse daqui também é 50 graus. Certinho? Agora, olha, esse exemplo aqui, ele quer que você ache o valor de x e de y. De x, se você observar, tem que ser o primeiro, porque... ou você pode também ir pelo y aqui, ó, tanto faz. Eu vou escolher o seguinte, ó, y e 60 não está um do lado do outro? Então, eles são suplementares. Eu posso dizer que a soma de y com 60 é igual a 180. Vou começar por esse lado, mas eu podia começar também pelos opostos pelo vértice, viu? E aqui como é que você faz? Pega esse 60, joga para o segundo membro, fica y é igual a 180 menos 60, e 180 menos 60 é 120 graus. Prontinho, aqui eu já sei que é 120. Aí você pode usar o mesmo raciocínio aqui, somar esses dois para dar 180, ou você pode usar o raciocínio de opostos pelo vértice. Esse ângulo e esse ângulo são opostos pelo vértice, então eu posso usar esse raciocínio. Eu posso dizer que 3x menos 15 tem que ser igual a 60. Aí eu pego esse menos 15, jogo para o segundo membro, fica 3x igual a 60 mais 15, 3x igual a 75. Então, seu x vai ser igual a 75, esse 3 aqui está multiplicando, ele passa dividindo. Então, 75 dividido por 3 é 25. Para saber que ângulo é esse, 3 vezes 25 é 75, 75 menos 15, 60, mas eu já sabia. Isso é só para conferir, né? Porque se eles são opostos pelo vértice, eles são iguais, mas só para conferir, 3 vezes 25 é 75, menos 15, 60, do mesmo jeito que tem do lado de lá, que é o oposto pelo vértice, é ele, e o y é 120. E se por um acaso te perguntasse que ângulo é esse aqui, você saberia dizer? Esse 120 é oposto. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre triângulos, mudando um pouco já do nosso tema. Você sabe que um triângulo é aquela figurinha formada por 3 pontos não colineares, ou seja, que não estão na mesma linha. E essa figurinha que eu descrevi aqui, que eu coloquei aqui, eu chamei ela de ABC. Quais são os elementos que a gente vai chamar a atenção nesse triângulo? São a reunião dos segmentos AB, BC e CA. Tanto o ponto A, quanto o ponto B, quanto o ponto C, os pontos A, B e C, eu chamo de vértice.
Cada um é um vértice. Esses três segmentos de reta aqui, AB, BC e o segmento CA, que são esses que estão aqui, ó, AB, BC e CA, ou AC, tanto faz, eles são chamados de lados do seu triângulo. Você tem o seguinte, ó, cada dois lados formam uma abertura, não forma? A cada dois lados formam um ângulo. Então, no vértice B você tem o ângulo ABC. No vértice C você tem o ângulo BCA. E no vértice A você tem o ângulo CAB ou BAC, tanto faz, vou escrever como BAC. Esses daqui são os que a gente chama de ângulos internos. Esses são os principais elementos. Se eu prolongar o lado aqui, por exemplo, ó, se eu prolongar esse lado AC, eu tenho mais uma abertura aqui fora, né? Imagina que tem um ponto D aqui, ó. Eu tenho mais uma abertura aqui fora, não tem? Essa abertura aqui, esse ângulo que eu vou colocar aqui, eu coloquei o ponto D ali, então eu vou chamar de BAD, por exemplo. Ele também é um ângulo, só que ele não está dentro do triângulo, né? Então a gente vai chamar ele de ângulo externo. E aí eu já sei que o ângulo o DAB com o ângulo BAC formam uma linha reta, ó, formam um ângulo raso. Então eu já posso dizer uma primeira relação, que o ângulo externo mais o ângulo interno são suplementares, então a soma desses dois dá 180. Mas a gente comenta mais para frente um pouquinho sobre isso. Esses são os elementos: vértices, lados, ângulos internos e ângulos externos. Todos eles, cada vértice tem um ângulo externo correspondente, né? Eu poderia prolongar aqui, eu poderia prolongar aqui. Todos eles têm um ângulo externo correspondente. Todos eles têm essa abertura aqui, tanto do lado de dentro quanto do lado de fora. Do lado de dentro são os ângulos internos, são 3 ângulos, por isso que a gente denomina a nossa figurinha como triângulo, né? E do lado externo também são 3 ângulos externos. 3 lados, 3 vértices. Cada lado é composto pelo segmento de reta de 2 vértices, né? Que ligam 2 vértices. Vamos classificar nossos triângulos primeiro quanto aos lados. Um triângulo equilátero, que a gente vai denominar de equilátero, é aquele triângulo que tem as 3 medidas iguais. Então, digamos que eu diga que isso aqui é 3 centímetros. Se o triângulo é equilátero, todos os outros 2 lados têm que ter 3 centímetros. Triângulo equilátero, 3 lados de medidas iguais. Beleza? Triângulo isósceles. São 2 lados de medidas iguais. Aí, imagine que seja assim, que eu chame o meu triângulo ABC. O lado AC, ele é congruente, que na matemática a gente chama o igual é o correspondente ao igual, né? Aqui na geometria a gente vai falar congruente. Ele é congruente ao lado AB. E a base desse triângulo é BC, que a gente não tem informação se é igual ou diferente. Pode ser igual, mas para ser isósceles, no mínimo 2 lados iguais que eu tenho aqui sinalizados. Ó. Se aqui fosse 3, aqui também seria 3. Quando você lê equilátero, vamos voltar um pouquinho, equilátero, os 3 lados iguais. Quando você lê isósceles, são 2 lados iguais. E por último, o escaleno, que não tem medidas iguais, né? São 3 lados de medidas diferentes. Então a gente poderia botar aqui, ó, 2, 3 e 5 como exemplo. Mas são 3 lados de medidas diferentes. Certinho? Os ângulos internos de um triângulo têm uma soma sempre pré-definida. A soma dos ângulos internos aqui nesse meu triângulo, sempre, que eu chamei agora de ABC, esses ângulos internos,
Sempre, sempre, gente, a soma dos ângulos internos, A mais B mais C, é sempre igual a 180 graus, sem exceção. Tem umas demonstraçõezinhas bem legais que foram feitas para mostrar que a soma dos três ângulos internos é igual a 180, você pede ao seu professor para lhe mostrar que tem bastante coisa aí. Agora, depois que a gente sabe de posse dessas informações, a gente pode classificar quanto aos ângulos. Já que eu sei que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus, eu posso agora classificar quanto aos ângulos. A gente vai chamar o meu triângulo de acutângulo quando ele é formado por três ângulos agudos. Observe os ângulos aqui, ó. Esse ângulo de vértice A, esse de vértice B, esse de vértice C, todos eles têm medidas menores que 90 graus. Então, eu chamo o meu triângulo de acutângulo. Quanto aos ângulos, viu? Quanto aos lados, aí é outra coisa. No meu caso aqui, como eu fiz as marcações, são lados diferentes. Um tracinho, dois tracinhos, três tracinhos, lados diferentes. Esse triângulo aqui, ele seria escaleno e acutângulo, porque os ângulos internos são menores que 90 graus. Agora, um triângulo retângulo, ele tem um dos seus ângulos medindo 90 graus. Um dos ângulos só, porque não cabe dois de 90, né? Já pensou? 90 graus aqui, já dá 180. E o terceiro ia medir zero? Não tem como. Então, um dos ângulos tem a medida de 90 graus. Um ângulo é reto. Os outros dois, obrigatoriamente, tem que ser agudos, né? Porque senão passa da soma dos ângulos internos. E por último, o obtusângulo, que vem de um ângulo obtuso. Ele tem que ter um ângulo obtuso, um ângulo maior que 90. Os outros dois, não, porque senão passa de 180. Então, são três classificações. Acutângulo, quando você tem três ângulos agudos. Retângulo, quando você tem um ângulo reto. E obtusângulo, quando você tem um ângulo obtuso. Beleza? Vamos a mais um exemplo. Observe esse triângulo aqui. Esse meu triângulo, eu não sei quais são as medidas dos ângulos dele, mas eu sei que, pelaquela propriedadezinha que a gente viu antes, a soma dos três tem que ser igual a 180 graus, correto? Então, basta eu somar os três ângulos, que ele vai ser igual a 180 graus. 3x mais 10, mais 90, mais 2x mais 5, e isso tem que ser igual, obrigatoriamente, a 180 graus, é a soma dos ângulos internos. Eu posso reduzir essa expressão antes de arrumar. Eu posso somar 3x com 2x, que é 5x. 10 mais 90 dá 100. 100 mais 5, 105. Igual a 180 graus. Esse 105 passa para lá como menos 105, fica 5x igual a 180 menos 105. Resolvendo a equaçãozinha. 5x igual a 75. X igual a 75 dividido por 5. E aí você divide 75 por 5. Vamos ver? 75 dividido por 5. 1, sobra 2, baixo 5. 5 vezes 5, 25. Para 25, nada. 15. Então, seu x é igual a 15. Pronto, matou aí. Se você quiser saber qual é a medida de cada ângulo desse, basta você substituir, né? 3 vezes 15 dá 45, mais 10, 55. E 2 vezes 15 dá 30, mais 5, 35. Pronto. Somando 55 mais 35 mais 90, você tem 180. E acabou aí. Bom exemplo, né? E por último, esse exemplo aqui, para a gente finalizar. O triângulo ABC é isósceles de base BC. Sabendo que AB mede 3x menos 10 e BC 2x mais 4 e AC x mais 4, calcule a medida de BC. Bom, ele não deu a figura, mas o que eu tenho é o seguinte, um triângulo, vou desenhar aqui, ABC, ele diz que a base é BC, por isso que eu botei BC embaixo, e você sabe também que AB é 3x mais 10, menos 10, desculpa, e que BC é 2x mais 4 e também que AC é x
mais 4. E a informação mais importante, ó, o triângulo ele é isósceles de base BC, então a base nesse caso é o diferente. Quer dizer que o lado AB ele é congruente ao lado AC. Então basta, por essa informação, eu igualar os dois lados. 3x menos 10 mais 4. E aí eu arrumo, né? Esse x vem para cá como menos x, fica 3x menos x, igual a 4 que já está lá. Esse menos 10, ele vem como mais 10. 3x menos x, 2x igual a 14, 4 mais 10, 14. Passa dividindo, você tem x igual a 14 dividido por 2. Então, seu x é igual a 7. A pergunta é, qual é a medida BC? BC não é esse camarada aqui? Então, o BC é representado aqui por 2x mais 4. Só que eu sei que x é 7. Então, eu venho 2 vezes 7 mais 4. 2 vezes 7, 14. 14 mais 4, 18 unidades de medida. Está respondido o meu problema. Bom, gente, é isso. A gente vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo e fui.